Hoje a gente vai explorar uma metáfora, uma ideia bem poderosa sobre a vida. Pensa assim, e se a nossa vida fosse uma casa? Uma casa que, com o passar do tempo, claro, vai precisando de uns reparos e, quem sabe, até de uma grande reforma. É nessa ideia que a gente vai mergulhar agora. Essa frase aí resume tudo, né? Ela é o ponto de partida da nossa conversa. A vida é exatamente isso. A gente vai caminhando e a nossa casa interna vai sentindo o desgaste. Sabe, cada experiência, cada pessoa que passa pela nossa vida, tudo isso vai deixando uma marquinha na nossa estrutura. Então, vamos começar por aí, o desgaste da vida. A gente vai tentar entender um pouco melhor a nossa própria integridade estrutural, como as experiências do dia a dia vão inevitavelmente deixando suas marcas. É só parar para pensar um pouquinho, né? Cada dia que passa é como o sol e a chuva batendo numa parede. E cada pessoa que a gente encontra pode ser aquela brisa gostosa que refresca ou uma tempestade que desgasta um pouco a pintura. Algumas coisas que acontecem fortalecem a nossa base, a nossa fundação. Outras acabam causando umas pequenas fissuras. É um processo super natural que acontece o tempo todo. E o interessante é que esses danos, na maioria das vezes, não são grandes desastres. São as coisinhas pequenas, sabe, que vão se acumulando. Tipo as rachaduras que ficam depois de uma conversa mais difícil. Ou as infiltrações, daquele estresse que a gente vai deixando pra lá. Tem também os buraquinhos deixados por pessoas que, por algum motivo, saíram da nossa vida. E aí, quando a gente vê, a soma disso tudo já tá pedindo uma reforma geral. Ok, então a gente percebe essas rachaduras, esses buracos. E aí, o que a gente faz? É sobre isso que a gente vai falar agora, os materiais que a gente usa para tentar se remendar. Essa pergunta é fundamental, porque a escolha do material que a gente vai usar para tapar esses buracos, nossa, isso define tudo. Pode ser um reparo que dura, que resolve de verdade, ou pode ser só uma solução temporária, sabe? Um jeitinho que lá na frente vai acabar causando um problema ainda maior. E a diferença é gritante, né? De um lado a gente tem os materiais sólidos, tipo o amor genuíno, o afeto que vem dos outros, o autocuidado de verdade. São coisas que realmente consertam a estrutura. Mas aí, do outro lado, tem os remendos que são rápidos, mas frágeis. Vícios que só servem para distrair, sabe? Hábitos ruins que só mascaram o problema, mas nunca resolvem a causa de verdade. Agora, vamos levar essa ideia para os relacionamentos, que é um ponto crucial. A gente vai ver que existe uma diferença gigante entre uma conexão mais superficial e uma parceria de verdade que ajuda nessa reforma. Pensa assim, a paixão cega é como dar uma demão de tinta nova na parede. Fica lindo na hora, né? Cobre tudo que é imperfeição, mas não resolve o problema da infiltração lá dentro. Agora, o amor maduro é diferente. Ele não tem medo de olhar para a rachadura. Ele entende que a beleza de verdade vem do cuidado, da atenção, de botar a mão na massa e consertar. É o tipo de amor que inspira uma reforma de verdade, de dentro para fora. Beleza, agora a história dá uma virada. Imagina o cenário. A gente tá lá, no meio da bagunça, com a nossa casa cheia de coisa para arrumar, e de repente, alguém novo bate na porta. E aí? E é aqui que tá o pulo do gato. E se essa pessoa que chega não é só uma visita? E se ela for um construtor? Alguém que não tá ali só para tomar um café, mas que chega com uma caixa de ferramentas, com um conhecimento que a gente não tinha. É claro que a primeira reação é o medo. É super natural hesitar. Afinal, a casa já tem tantas rachaduras. A gente fica pensando, poxa, e se a pessoa entrar e, sei lá, ao tentar consertar uma coisinha, a parede inteira desabar? Mostrar as nossas vulnerabilidades dá um medo danado. Mas às vezes é o único jeito de começar uma reforma de verdade. E aí entra esse desencontro, né? Muitas vezes a gente até tem o material certo. A gente tem, digamos, a argamassa especial. Um certo autoconhecimento, uma vontade de melhorar. Mas o que falta mesmo é a habilidade de usar essa argamassa direito. Falta técnica, a perspectiva de quem entende do assunto, a perspectiva de um construtor. Então o foco muda completamente. A ideia não é mais ser consertado por alguém. É sobre o ato de construir algo novo, juntos. Não é uma missão de resgate, sabe? É um projeto em conjunto. E essa é a definição de uma parceria verdadeira. O ponto central é esse. Não se trata de uma pessoa perfeita que chega para consertar outra que está quebrada. Nada disso. É sobre duas pessoas, cada uma com suas ferramentas e, sim, cada uma com suas próprias rachaduras, que decidem unir forças. Para quê?
para construir algo totalmente novo e muito, mas muito mais forte. E esse processo, claro, tem suas etapas. Primeiro, tem que ter a coragem de abrir a porta, né? Com calma, oferecendo um pouco de confiança. Depois, vem a fase de descobrir o que o outro tem na caixa de ferramentas. E um passo super importante, aceitar que ninguém é perfeito. Talvez o construtor seja meio bagunceiro e tá tudo bem, porque a mágica acontece mesmo é na hora de combinar as forças, a boa vontade de um com o conhecimento do outro. E com isso a gente chega na nossa reta final. Vamos falar sobre a mentalidade que é preciso ter para confiar nessa reforma e abraçar essa jornada de crescimento, seja por conta própria ou em uma parceria. Esse provérbio é perfeito, né? Ele resume a essência de tudo que a gente está conversando. Às vezes, para fazer um reparo rápido, a gente consegue ir sozinho e tá tudo certo. Mas as grandes reformas, aquelas que nos levam mais longe na vida, essas geralmente acontecem quando a gente tem alguém do nosso lado na jornada. Então, como é que se confia nesse processo? Bom, o caminho passa por manter os olhos e o coração abertos. É reconhecer que o crescimento não acontece da noite para o dia, leva tempo. É praticar a empatia de verdade, se colocar no lugar do outro. E talvez o mais importante é entender que amor de verdade é querer que o outro cresça, que o outro prospere. É torcer ativamente para que a pessoa se torne a melhor versão que ela pode ser. E para fechar, fica essa reflexão no ar. E se as maiores reformas da vida não forem aquelas que a gente faz por conta própria, mas sim as que a gente constrói junto com outras pessoas? Pensa nisso. Talvez o objetivo final não seja só consertar nossa casinha. Talvez seja encontrar alguém com quem a gente possa construir uma catedral, uma estrutura totalmente nova, compartilhada e infinitamente mais forte do que qualquer coisa que a gente conseguiria erguer por conta própria.